Hoje a gente vai falar sobre o número 777. Mas esse número aparece apenas uma vez nas escrituras. Então, para a gente analisar esse número, a gente precisa também analisar o contexto, onde ele está inserido, o que está acontecendo, o que significa. Assim também na sua vida, quando você sonhar com um elemento que faz referência à sua vida, você é a melhor pessoa para interpretar, porque você precisa relacionar esse elemento com o que está acontecendo à sua volta. E é isso que a gente vai fazer nesse texto, ou com esse número de hoje. Vamos então começar lendo Gênesis 5:31. Toda a duração da vida de Lameque foi de 777 anos. Depois morreu. Então esse texto está nos falando que Lameque, uma pessoa da Bíblia, morreu aos 777 anos. A gente tem a informação Lameque, 777 e morreu. O que a gente precisa analisar? Quem foi Lameque? O que aconteceu de memorável na sua época? O seu nome tem algum significado? O número 7 a gente sabe, é o número que carrega a marca de Deus. Mas então, para a gente entender o significado desse número, a gente precisa analisar todo o contexto onde essas informações de morte e Lameque e 777, onde essas informações estão inseridas. No primeiro nível de interpretação, a gente tem que 777 está falando de Lameque e está falando de morte. Ok. 3 vezes o número 7. A gente sabe que 3 é um dos números que representa a intervenção divina e que o 7 expressa a perfeição de Deus. A intervenção divina na perfeição de Deus, mas está falando de morte. Como é que a gente entende? A gente precisa entender que ele morreu numa fase onde estava acabando toda uma geração. Lameque é pai de Noé, ou seja, a sua morte traz o descanso. Noé significa descanso. Então, a sua morte vem o descanso, uma nova fase. E esse tempo em que ele morreu é um tempo que tem o controle, a intervenção de Deus, o tempo perfeito. 777, 3 vezes o número 7, a intervenção divina no tempo em que Lameque morreu. Mas antes da gente analisar o contexto, onde esse número e esse nome, eles estão inseridos, eu quero te convidar, se você já não é inscrito, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou o seu dislike e caso tenha uma dúvida, faça um comentário. Como eu já falei, Lameque é pai de Noé. E quando a gente pensa em Noé, não tem como não relacionar Noé com o dilúvio. Então a gente tem que Lameque é pai de Noé e que a sua morte aos 777 a morte está falando de um fim. E também está falando que viria o dilúvio, ou seja, no tempo de Noé viria o dilúvio. Então, nesse contexto, isso está expressando que esse número 777, o número da perfeição de Deus, está falando do final de um ciclo, o final de uma fase, para que outra fase venha acontecer. Lameque é a 9ª geração, aonde está acontecendo a morte, o fim de toda uma geração, para que haja um recomeço com Noé. O Noé é a 10ª geração, falando da nova ordem de Deus estabelecida através da vida de Noé. Um ciclo de Deus, terminando com a vida de Lameque, mas também um outro ciclo começando com a vida de Noé. Então, quando a gente fala de Lameque, afinal, esse número está atrelado à sua vida, a gente sabe que ele é pai de Noé e a gente sabe também que ele está na genealogia de Jesus. E como já foi falado aqui nesse canal, a genealogia de Jesus carrega uma mensagem por si só. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou colocar o link na descrição. Então, esses nomes, todos os nomes na Bíblia carregam significados, mas principalmente os nomes que estão na genealogia de Jesus, eles estão nos contando uma história. Qual é essa história? O que isso está nos falando? Só o fato desse nome estar na genealogia de Jesus, isso já demonstra uma característica profética. Um nome que está carregando um significado, que tem algo a nos dizer. E qual é o significado desse nome Lameque? Lameque quer dizer sem esperança. Mas sem esperança para quem? Para Noé? Para as próximas gerações? Ou seja, para gerações que viviam nesse momento. É o fim da vida dele e o fim das suas gerações. Das gerações que viviam no tempo dele. Mas essa falta de esperança que esse nome Lameque carrega, seria para quem? Não é para Noé. Afinal, Noé vai continuar. Ele não é tirado da terra. Mas quem é tirado da terra nessa geração, nessa fase de Lameque, são os injustos. Então o fim desse ciclo é um fim do ciclo para os injustos. O 777 vai falar o fim de um ciclo, o final do pecado, o final do erro, o final daquela geração.
Essa informação do juízo, que seria o final de um ciclo, a gente vê através das gerações. Lameque é filho de Matusalém. Matusalém é filho de Enoque. Enoque é a 7ª geração e foi arrebatado por Deus. Enoque tinha tanta intimidade com Deus que ele não passou pela morte. Ele foi levado para Deus ainda vivo. E a ele foi revelado o fato de que logo Deus trairia juízo para a terra e acabariam com as gerações. Então Enoque deu nome a seu filho Matusalém, e Matusalém significa a sua morte trará juízo. Estudiosos nos dizem que Matusalém morreu na semana quando ia começar o dilúvio que aconteceu com Noé. Então Enoque colocou no seu filho Matusalém um nome profético. Sem dúvida, Enoque contou a Matusalém a sua experiência, aquilo que Deus estava dizendo, estava demonstrando para ele. E o motivo do seu nome ser aquele, Matusalém. Sua morte trará juízo. Sabendo disso, Matusalém, pai de Lameque, coloca no nome do seu filho sem esperança, profetizando que naquele momento, na geração do seu filho, não haveria esperança, mas não haveria esperança para o pecador. E Lameque, pai de Noé, sabendo que o seu filho seria aquele progenitor de uma nova fase, de uma nova geração, coloca o nome do seu filho, Noé, Descanso. A gente precisa de todo esse contexto para entender a carga desse número 777, qual a mensagem que está sendo nos falada. Mas para isso a gente precisa analisar tudo aquilo que eles estavam vivendo naquela época. O 777 é o fim de uma fase, o fim de um ciclo, de um momento para essas pessoas que são injustas ou que são indignas. Mas aonde que a Bíblia está falando isso? Eu quero ler contigo Gênesis 6, do 11 ao 13. A terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Deus observou a terra e viu a que ponto de perversão havia chegado toda a humanidade com suas práticas malignas. Então Deus declarou a Noé: Eis que farei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Esse texto aqui está nos falando que por causa da violência e da perversão daquele povo, Deus decidiu exterminar com aquela geração. Mas apenas uma curiosidade para que você possa relacionar com esse tempo que nós estamos vivendo hoje. A palavra violência na Bíblia, ela quer dizer Hamas. Isso não é curioso? Não é exatamente isso que nós estamos vivendo nesse momento? Então, dentro desse contexto de Lameque, Lameque é a 9ª geração. E o 9 está relacionado a juízo, ao juízo de Deus. Ou seja, esse número 9, esse julgamento de Deus, ele aconteceu de tal forma que quem foi tirado, quem foi arrebatado da terra, foi o injusto. Noé, com ele recomeçou, teve um reinício. Pense a respeito disso. Quem foi retirado foi o impuro, o pecador. Quem ficou foi Noé, que foi restabelecer a ordem, a 10ª geração, a ordem de Deus. E os impuros, eles são tirados porque eles estavam contaminando, pervertendo a terra. E é por isso que os impuros são os retirados. E os bons, os dignos, esses são os que ficam. Nesse tempo onde aconteceu o dilúvio, a terra estava cheia de gigantes. A Bíblia descreve os gigantes como nefilins, que são a mistura de anjos caídos com mulheres. E dessa mescla aconteceu os nefilins, ou seja, os gigantes. E isso perverteu a terra. Noé demorou 100 anos para construir a arca. E todo o período da construção, ele proclamou que o juízo viria. Ou seja, era só uma questão das pessoas se converterem e acreditarem em Deus e naquilo que Deus estava falando através da vida de Noé. Qualquer pessoa que aceitasse poderia entrar na arca e fazer parte desse novo povo de Deus, separado. Mas ninguém quis, ninguém deu atenção. Por quê? Porque a perversão, a consciência do homem estava tão contaminada que ele não conseguiu ver, ele não conseguiu perceber a voz de Deus. E assim como nos tempos de Noé, o final dos tempos também vão acontecer, porque assim também são comparados o final dos tempos, aonde a nossa memória, aonde a nossa razão, aonde a nossa convicção do certo e do errado vai ficar cauterizada. Mas isso é para aqueles que não buscam a Deus, ou que ficam contaminados pelo meio. Por isso é tão importante a gente estar dentro de um contexto onde a palavra de Deus ela é central nas nossas vidas. Mas veja que esse número está falando do final de um ciclo, de onde está sendo estabelecido pessoas, lugares e tempos de Deus. Mas ao mesmo tempo que algo está acabando, Deus também está estabelecendo um novo tempo, que com Deus existe renovo, existe esperança.
Então, se do lado negativo, o 777 está falando do final de um tempo, de um ciclo de perversão e de violência, ele também está falando do lado positivo de um novo momento, de um novo tempo, de um novo lugar e de novas pessoas. A intervenção divina num tempo perfeito de Deus, num tempo perfeito, com pessoas perfeitas, num lugar perfeito. E é assim que é estabelecida a ordem, a nova ordem na Terra, através da 10ª geração da vida de Noé, que quer dizer descanso, através do 777, a perfeição de Deus sendo expressa pelas pessoas certas, no lugar certo e no tempo certo. O Salmo 77:7 nos diz o seguinte: acaso o Senhor nos rejeitará para sempre e já não voltará a ser-nos favorável? O 777 fala que o mesmo Deus que é um Deus de justiça é um Deus que também derrama a sua misericórdia. E quando a gente quer relacionar esse tempo de Noé, esse tempo de Lameque e esses 3 números 7 com o final dos tempos, você já reparou que Apocalipse tem 3 vezes o número 7? Tem a marca de Deus, desse domínio, desse julgamento, desse fim de uma fase, através de uma sequência de 3 números 7? São 7 selos, 7 trombetas e 7 taças de Deus, no Apocalipse, falando disso, do tempo do julgamento de Deus. Mas eu quero que você entenda que esse julgamento é para o ímpio, não para nós. Nós, o da Igreja de Filadélfia, aqueles que obedecem à palavra de Deus e não negam Jesus Cristo, esses vão ser guardados por Deus. Conclusão disso tudo. O alimento em si só, ele muitas vezes vai precisar de todo o contexto que ele está inserido para a gente entender aquilo que está acontecendo. Por isso você é a melhor pessoa para analisar os seus sonhos, porque seus sonhos vão envolver lugares, pessoas e momentos que só você vai conseguir entender o que os membros da sua família, o que os lugares dizem, o que isso representam para você. Por isso que é tão importante a gente ter a direção de Deus e a interpretação para a gente analisar os nossos sonhos e qual a mensagem que Deus está querendo nos passar. Existem níveis de interpretação. A gente pode ficar no raso, buscar só o elemento em si, através dos princípios e que a Bíblia nos ensina. Isso está certo, isso não está errado. Mas existem níveis de interpretação que só nós e Deus, através dos nossos sonhos, vamos conseguir entender. O significado dos lugares, das pessoas e dos momentos, ninguém pode te dizer o que isso representa. Só a pessoa que viveu, que passou por essa fase. Mas então, o 777 está falando do final de um ciclo, mas também está falando do tempo perfeito, no lugar perfeito, na hora perfeita de Deus. Mas fala também do reino, do estabelecer da vontade de Deus no nosso meio. Mas se você sonhou? Sonhou? E daí?